Agora uma notícia francesa. A França cogita seguir o exemplo da Austrália e proibir que menores de 15 anos usem as redes sociais. A iniciativa tem o apoio do presidente Emmanuel Macron, que disse que a ideia deve ser debatida no parlamento em janeiro. O projeto destaca que diferentes estudos comprovariam os riscos causados a crianças e adolescentes pelo uso excessivo de telas digitais. Na Austrália, começou a valer em dezembro a proibição de redes sociais para menores de 16 anos, sob risco de multas milionárias, inclusive. As plataformas que deverão criar mecanismos para garantir o cumprimento da lei. Sua opinião sobre isso, hein, João Belucci? Pois é, a proibição ela sempre me incomoda, né? Mas é evidentemente que há um dano que as novas gerações vêm percebendo, e é notório isso, né? Dificuldade de concentração, entre outros, né? Nas escolas, realmente me parece que faz algum sentido, mas também quem pensa em contrário alega no sentido de que o celular propicia que você grave, entre aspas, uma doutrinação ou algum abuso, algum arbítrio por parte da escola ou mesmo dos seus representantes. Não há uma clareza para mim se essa proibição se ela vai ter efeitos práticos, até porque o jovem sai da escola e depois ele vai mergulhar na tela, no celular. Então acho que faria mais sentido a gente aguardar os dados desse país, aguardar um pouco, porque muitas escolas aqui em São Paulo já proíbem, né? Tem a diretriz da própria escola proibir, né? O Tarcísio, aqui a Lesp vinha discutindo muito isso. Sempre me incomoda a proibição, até porque você proíbe aqui e futuramente eles utilizarão, né? Os celulares, os tablets, os computadores, e eles fazem parte da nossa vida, né? Inclusive todos nós aqui estamos com nossos celulares, né? Antenados em tudo que tá acontecendo. Então, a pretexto de resolver algo, a gente cria um outro problema. É evidente que nessa fase inicial as crianças devem conviver, né? Uma sociabilidade, mas o mundo mudou. Esse mundo que a gente fala, ele não existe mais, né, Kobayashi? Então não dá pra gente ter uma clareza nesse sentido. O mundo analógico não há mais, só há o mundo digital, e não tem como retroceder. Não há como a gente, acabaram os celulares, o 3G, a internet 4, 5G. Então acho que a proibição sempre me incomoda, acho que eu estaria mais propenso a colocar essa responsabilidade individualmente em cada pai e mãe. E você, hein, Piperninho, você é a favor dessa proibição, saúde das crianças, principalmente adolescentes, enfim, em relação a tudo que tem acontecido? Eles burlam facilmente, convenhamos, né? Essa molecada burla facilmente qualquer controle. E aí, não vai adiantar nada? O negócio é uma medida inócua, totalmente inócua. Veja, me incomoda muito esse tipo de proibição, principalmente numa sociedade livre, porque vejam só, olha que coisa totalmente antagônica e incoerente, né? Nessas sociedades se discute cada vez mais a questão da redução da maioridade penal. Então, vai chegar um momento, daqui a pouco, um menino de 13, 14, 15 anos, ele vai poder ser condenado por um crime, mas ele não vai poder acessar uma rede social. Que coisa esquisita isso. E vai poder votar. Exatamente. Vai poder, enfim, dirigir, tá? Olha, é quase que um cidadão pleno. Ele pode fazer praticamente tudo, menos acessar uma rede social. Então, eu acho que é um problema que está posto, está colocado, ele é sério, é verdadeiro, mas tem que se buscar um outro tipo de solução, né? Não é, enfim, acenando... Veja, eu me lembro que nos Estados Unidos, isso a gente já, inclusive, discutiu algumas vezes aqui, há mais ou menos uns 2, 3 anos, um governo estadual lá foi lá no Oeste, então foi o primeiro a proibir o TikTok para adolescentes, crianças e tudo mais. De repente, isso se espalhou por outras regiões do país, a ponto de hoje, inclusive, enfim, é um aplicativo que não vai mais poder ser utilizado, a não ser que mude lá mude o seu controle, né? Mude lá enfim, o seu controlador. Enfim, uma medida claramente no sentido de tirar a China do jogo em relação a isso. Mas vejam, então, se buscam subterfúgios para exatamente exercer um tipo de controle muito mais rigoroso, diga-se de passagem, do que aquele que foi debatido aqui. Porque aqui no Brasil se discutiu, e aliás, parece que o tema está meio quieto nos últimos tempos, né? Até porque tem tanto escândalo agora, mas, enfim, discutia-se algum tipo de limite e tal, né? De repente, em outros países do mundo livre, né?
as medidas são muito mais draconianas do que aquelas que o Brasil imaginou adotar em algum momento. E você, em Alangani, lembrando que aqui no Brasil a gente teve uma discussão muito parecida em relação à proibição de celulares nas escolas há algum tempo atrás, que depois ganhou um apoio popular. Os professores, os pais e muita gente achou por bem de aprovar a ideia, virou lei em todo lugar, nos estados, até no Congresso Nacional se propôs isso também, e parece que pegou essa proibição nas escolas aqui no Brasil. Olha só, uma proibição geral, concordo com os colegas, não faz muito sentido, seria muito fácil de burlar. A gente não pode delegar para o Estado algo que é de responsabilidade das famílias. É claro que hoje a gente tem um problema que é o vício em telas e que não atinge apenas o jovem, não. Você tem muita gente adulta, gente idosa também, que é viciada em tela. Você vai numa simples academia, a pessoa não consegue ficar 30 segundos entre um exercício e outro, ela já pega o celular ali e fica 5 minutos. O desespero para acessar um WhatsApp, o desespero para acessar um Instagram é absurdo. É vício. A pessoa está tão viciada como se estivesse viciada em cocaína. Agora, em relação às escolas, aí eu sou a favor, sim, de alguma limitação. Por quê? Porque o professor, quando ele está dando aula, por melhor que ele seja... Você é professor, né, Gani? Professor, eu sei. Você já fica com aquela raiva, né? É lógico. Não precisa ser nem criança para você ficar com raiva. Então, assim, eu dou aula em pós-graduação e eu já vejo isso na pós-graduação, né? Então, por quê? Porque você está competindo ali, é difícil. Eu estou competindo com as super viagens no Instagram, né? A foto de não sei o quê, as melhores dicas de investimento. O resultado do jogo que está rolando. O resultado do jogo que está rolando, o futebol. Só que né, a pessoa tem um mundo na mão dela. Então, veja, aí eu sou a favor, sim, de ter algum tipo de limitação em sala de aula, principalmente para crianças e adolescentes. Fala aí. Complementar que essas redes sociais foram construídas para viciar mesmo, para te prender, né? Desde que começou a timeline infinita, lembra que a timeline até da rede social, ela tinha a ordem cronológica. Depois, com os algoritmos, enfim, ela acabou. Ela é feita ali para te prender mesmo, tanto que ela não tem fim. E para os jovens, então, que tem menos preparo ainda, e fica mais preso nisso mesmo, lendo aleatoriamente. A gente se pega às vezes olhando vídeos aleatoriamente, então realmente é um problema global. Agora, precisaria essas plataformas também tomarem alguma forma de iniciativa, mas elas estão num tamanho, né? E num trânsito ali nos principais governos do mundo que acho difícil que aconteça qualquer coisa. Disputa pela atenção, né? Isso aí tá valendo muito dinheiro e as plataformas sabem disso.